Pessoal, então vamos lá, ó. Parte da redação no tema suporte de gêneros. O que que nós trabalhamos aqui nessa parte da redação? Aqui é teoria mesmo, gente. Então, nem todas as questões de redação são questões de cunho prático, né? Que você tem que escrever um texto, tem que escrever uma redação. Em partes lá seja no Enem, nos vestibulares, que a redação você tem um cunho teórico, né? Um conteúdo teórico. Nesse conteúdo teórico aqui hoje nós vamos trabalhar o suporte de gêneros. Vamos para o primeiro parágrafo aí da nossa apostila, do nosso material de estudo. O que nós temos de importante aí nesse primeiro parágrafo? Na primeira linha. Na primeira linha, nós temos aí o surgimento da escrita. O surgimento da escrita é um fato histórico que revolucionou a história da humanidade. Então, muitas vezes, algumas questões teóricas de redação no Enem, no vestibular, pedem para analisar esse fato histórico, interpretando os impactos desse fato histórico, né, na história da humanidade. Então, vamos destacar aí na primeira parte, no primeiro parágrafo aí, o que tem na primeira parte? A escrita surgiu como auxiliar da memória, permitindo a fixação de informações fundamentais para a vida em sociedade. Então, até a invenção da escrita, como que era transmitida as informações? Pela chamada tradição oral. Então, nas famílias, nas tribos, já nas cidades constituídas, naquela época pré-escrita, antes da escrita, a cultura, o conhecimento era transmitido através da tradição oral. A partir da invenção da escrita, qual é a preocupação? Aí a gente vai destacar ali agora. Uso diferentes suportes. Usou diferentes suportes. A partir da escrita, temos como base agora o fato de que a história, a tradição, a cultura, ela vai ser escrita. E sendo escrita, eu preciso de materiais, eu preciso de suportes. Primeiro suporte que vocês podem destacar para mim aí, que é importante, são as plaquetas de barro. Então, primeiro suporte usado como material de escrita, nós temos as plaquetas de barro, na Mesopotâmia. A Mesopotâmia é o equivalente hoje ao Irã, Iraque, aquela região do Oriente Médio. Nessa época, essas plaquetas de barro, elas tinham uma escrita na Mesopotâmia que era chamada escrita cuneiforme. Vocês já estudaram em história isso. A escrita cuneiforme, aquela escrita que permite que você escrevesse naquela época com cunhas, em formas de cunha, tá certo? Então pode ficar tranquilo aí, vamos seguindo devagar. Bom, na escrita cuneiforme Mesopotâmia, para onde que a gente passa na sequência aí, se vocês observarem comigo? O papiro no Egito. Essa é a primeira grande evolução do suporte para a gente trabalhar escrito, o papiro no Egito. O papiro, que é quase praticamente, né, a grande invenção do Egito, ali na parte mais antiga do Egito, que nós temos ali no Império Egípcio, dos grandes faraós, né, que dão nome às 3 pirâmides em Gizé, Quéops, Quéfren, Miquerinos. Esse papiro aqui nada mais era do que uma planta que dava ao redor do Nilo, nas margens do Nilo. Eles pegavam essa planta, uma planta muito fibrosa, batia muito essa planta e aí formava como se fosse uma folha bem pesada de papel. Então, o papiro no Egito. Em seguida, o que nós temos aí? Destaquem para mim. O pergaminho. O pergaminho já foi um desenvolvimento de uma cultura mais próxima à cultura israelita. Então, os árabes, os israelitas, os gregos, os romanos, eles matavam os animais, pegavam as peles dos animais, com a cera de abelha, eles lustravam aquela pele, e aquela pele ela se tornava tanto flexível, que era o que não tinha o papiro não tinha flexibilidade. O papiro era como se fosse uma tábua, então era perigoso, né, quebrar e aí atrapalhar. São vestígios que se encontram na história, principalmente egípcia. Agora, o pergaminho não. O pergaminho era extremamente flexível. E a última era da evolução da escrita, gente, onde que a gente para? Onde nós estamos? Na tela do computador. Então, esse primeiro parágrafo, ele tem uma visão panorâmica da história dos suportes
que nós enfrentamos para chegar onde até nós chegamos aqui, né, a respeito da escrita. Bom, vamos para o segundo parágrafo aí, gente. O que nós trabalharemos no segundo parágrafo? Destaquem para mim o surgimento da imprensa. Então, se lá nos primórdios da história da humanidade, a invenção da escrita foi um marco histórico muito importante, na Idade Média, o que nós temos? O surgimento da imprensa. E aí destaquem para mim. Palavra-chave, criação. Quem criou a imprensa? Um alemão chamado Gutenberg, no século XV. O que ele fez? Ele fez uma adaptação. Já havia todo o início ali da industrialização, né? E aí, uma manufatura. Pegou uma manufatura que ele sabia que ele conseguiria adaptar ela e foi trabalhando ela e criou o que nós chamamos de prelo móvel. O que é o prelo móvel? Era como se fosse uma máquina de escrever gigante. Então, aí, vocês destaquem para mim essa parte. No meio do parágrafo aí, outro marco que vocês vão destacar para mim é o surgimento do computador. Então, aqui nesse parágrafo, nós temos dois surgimentos, gente. Surgimento da imprensa, a criação da imprensa, feita por João Gutenberg, e no meio do parágrafo, é importantíssimo que vocês destaquem o surgimento do computador. O surgimento do computador fez a mesma revolução que o surgimento da imprensa. Transformou o hábito, o costume, a maneira em que nós desenvolvemos a escrita. A escrita que antes era puramente manual, puramente manuscrito, né? Agora nós temos os suportes digitais. Aí eu quero que vocês grifem a última linha, que é muito importante. Uma das grandes vantagens desses suportes digitais é que eles suportam uma enorme quantidade de informações. Então, olha a diferença do mundo que se vivia com a escrita manual, com a escrita mecânica, para a escrita digital. Na escrita digital, eu tenho um volume de informações a ser inserido no texto, que não tem comparação, ok? Terceiro parágrafo, gente, já está em negrito aí, destaquem para mim, por favor. Os suportes interferem decisivamente no modo de circulação de diferentes gêneros de texto. Então, nós temos que pensar da seguinte maneira. Se antes nós tínhamos apenas textos manuscritos, textos datilografados, agora nós temos textos que são interativos. O próprio texto pode interagir com o leitor, ok? Do outro lado aí agora, o que a gente vai trabalhar? Então, vamos começar a focar um pouco mais nos suportes mesmo. Primeira linha ali, por favor, preste atenção. Alguns suportes têm como função abrigar gêneros específicos. Por isso, não podem conter qualquer gênero. O suporte não suporta tudo. Um exemplo que eu quero que vocês destaquem é o outdoor. O outdoor, gente, ele é um anúncio, é uma publicidade. Mas presta bastante atenção no seguinte. No Brasil, nós temos órgãos de controle de publicidade. Então, não é porque eu aluguei um outdoor, imagine que eu aluguei um outdoor. Eu vou colocar naquele outdoor qualquer conteúdo de propaganda. Pode ser uma propaganda, por exemplo, racista, homofóbica, xenofóbica. Eu posso criar uma propaganda que ofenda o trabalhador. Eu posso criar uma propaganda que ofenda a dignidade de crianças, adolescentes, idosos, mulheres. Não posso, de jeito nenhum. Então, o que nós definimos aqui? O suporte não suporta tudo. Por mais que você tenha um suporte de escrita hoje. E aí, diga-se de passagem, a questão da internet, que parece ser uma terra sem lei, né? E as pessoas vão lá nas suas redes sociais, escrevem o que quiser, de quem quiser, da maneira que quiser. De jeito nenhum. Então, destacando bem, o suporte não suporta tudo. Penúltimo parágrafo aí, pessoal. Vamos destacar comigo o comecinho do penúltimo parágrafo aí, que é importante. O que nós temos nesse parágrafo? Por esse motivo, não basta apenas escolher o gênero adequado para nos comunicarmos com eficiência, nem saber construir o texto de acordo com as regras desse gênero, ou seja, respeitando seu tema, estilo e estrutura de composição. Então, como eu disse, se você procurar definir o outdoor apenas pelas regras formais do outdoor, o que são as regras formais? É o estilo, é a estrutura, é o tema. Você, logicamente, não pode entender que está fazendo uma comunicação eficiente.
como eu acabei de falar para vocês, eu posso ter uma propaganda nazista, eu posso ter uma propaganda racista, de maneira nenhuma. Porque por mais que a propaganda, o próprio nome já diz tudo, é propagar, é divulgar, é propalar, levar para qualquer lugar, para os outros, o conteúdo dessa propaganda é um conteúdo que tem que ser controlado. Então, num país que, como nós vivemos, num país que nós privilegiamos, de certa maneira, a convivência pacífica, com todas as formas, todas as maneiras de pensar, em hipótese alguma a gente vai pensar somente na forma da propaganda, mas o conteúdo é muito importante, ok? Vamos para o último parágrafo aí, pessoal. O último parágrafo ele nos convida a uma imaginação. Então me ajudem aí, por favor, preste atenção. Imagine a seguinte situação prática. Seria mais fácil para a sua família vender um carro colocando um anúncio. Grifem para mim. Anúncio. O anúncio é um tipo de texto que nós usamos para vender, divulgar a venda de algum produto. Então, ó, o anúncio. Seguindo. No muro da sua rua, um site especializado. Grifa para mim, site especializado. Hoje nós temos que enxergar exatamente isso. A maioria dos anúncios, eles são publicados em sites especializados. Então, imagina, você tem um site especializado para venda de carro, você tem um site especializado para venda de imóveis, para venda de fazendas, para venda de animais, para venda de produtos agropecuários. Então, para tudo isso, eu posso ter um site especializado. Então, ainda que tenha sido escolhido adequadamente o gênero anúncio e que o texto tenha sido bem estruturado, a escolha do suporte é fundamental para a conquista do fim programado. Então, por mais que você pensou certinho, o que é um anúncio publicitário, organizou, trabalhou, escreveu esse anúncio publicitário, onde você vai publicar esse anúncio publicitário vai fazer toda a diferença. Se ele vai ser bem visto, o quanto que ele vai ser visto ou não. E hoje em dia nós temos que observar que as redes sociais, elas nos permitem, né, para quem trabalha com vendas, trabalha com empreendedorismo, as redes sociais, elas permitem que você identifique o alcance do seu anúncio, tá certo? Então é muito importante que vocês destaquem aí também, para mim, por favor, naquele finalzinho ali, ó. Considerando que mais interessados em adquirir aquele modelo de automóvel terão acesso ao anúncio no site, este suporte é melhor do que o muro para vender o veículo. Ok, pessoal? Então, ó, só para a gente fazer uma breve síntese aqui, o que nós estamos estudando? O suporte do gênero. Primeiro nós vimos aí a invenção da escrita, na sequência, a invenção do computador, e a partir daí todo o impacto que a invenção do computador nos permite no nosso cotidiano, de divulgação de informações, de conteúdo, de empreendedorismo, de venda. Tá certo, pessoal?